Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós continuaremos falando sobre o capítulo 4, ou seja, vamos continuar a nossa aula sobre a escola literária intitulada Parnasianismo. Vamos lá! Então, na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre o parnasianismo, sobre as características principais, falamos que essa escola literária se preocupa muito com os vocábulos, né, com a seleção lexical, ou seja, com o vocabulário que faz parte do poema. Nós falamos também sobre as rimas. O parnasianismo gosta muito de rimas ricas, de rimas preciosas. A rima pobre não significa que a rima pobre não vai existir em nenhum poema parnasiano, né? Mas ela não é uma rima tão aclamada assim. Falamos um pouquinho sobre essas questões, né? E fizemos uma comparação rápida sobre o parnasianismo e as escolas literárias que aconteceram antes. Então vamos continuar, gente. Vamos lá, literatura é algo muito legal, muito lindo. Continuando. Então, o parnasianismo começou no Brasil no ano de 1882 com a publicação de Fanfarras de Teófilo Dias. Então, gente, nós temos essa formalidade, né? Quando nós começamos uma escola literária, há um livro, né, que faz essa formalidade, né, que abre ali aquela escola literária. E aí esse livro, no caso do parnasianismo no Brasil, é o Fanfarras de Teófilo Dias. Os poetas parnasianos, percebam que essas outras informações elas vão bater na mesma tecla, tá? Então olha só, os poetas parnasianos afastaram-se totalmente dos problemas existentes no Brasil, ou seja, essa escola literária não estava preocupada em explicitar os problemas que estavam acontecendo no nosso país. Fecharam seus olhos para todos os aspectos negativos de seu país, acabaram tentando imitar o estilo de vida das grandes metrópoles europeias, como Paris, vivendo em um contexto artificial que buscava reproduzir a bela época europeia, ostentando uma vida de luxos. Então, ou seja, o que isso significa? O mesmo que nós afirmamos anteriormente. Os poetas parnasianos não estavam preocupados em falar sobre os problemas sociais, como, por exemplo, os naturalistas, os realistas, né? Eles sim o fizeram muito bem. Os parnasianos não apresentavam essa preocupação, né? Não era uma característica dessa escola literária. E aí, por isso que nesse terceiro tópico nós temos aí, tentando imitar o estilo de vida, né? Vivendo um contexto artificial. Ou o que seria esse contexto artificial? Um contexto, né, em que os parnasianos não estavam preocupados em falar sobre esses problemas. É como se eles ignorassem essas mazelas sociais, né? No parnasianismo, o que vemos é a tentativa de se criar um mundo à parte. Ou seja, quando você cria um mundo à parte, né, não é um mundo real, né, é um mundo imaginário. Por que imaginário? Os parnasianos não estavam preocupados com os problemas sociais, eles estavam preocupados a gente tinha, né, aquele lema sobre o qual falamos na aula passada, a arte pela arte. Então, a arte, que é a literatura, também é usada para falar, por exemplo, para dar detalhes sobre vasos, né, e os vasos também são obras de arte, né? E aí, inclusive, temos um poema que vai falar sobre um vaso, é o primeiro, inclusive, ok? E aí, gente, nega-se a pobreza, nega-se a sujeira, a miséria de um povo num país subdesenvolvido. Então, esses problemas que eram tão recorrentes no Brasil e que, infelizmente, gente, ainda são, né? A sujeira, a pobreza, a miséria, enfim. Essa escola não se preocupava em falar sobre isso. Tal estética e a sua ideologia irão perdurar até 1922. Então, em 1922, nós temos a Semana de Arte Moderna. É um ano que vai mudar, né, o olhar sobre a literatura, mudar radicalmente. Mas nós vamos estudar esse assunto daqui a algumas aulas, né? Então, aconteceu essa virada em 1922, né? E aí, nesse ano, nós tivemos em São Paulo a Semana de Arte Moderna. Vamos falar agora sobre os principais autores, sobre os nossos principais nomes deste momento. O primeiro deles, Alberto de Oliveira. Então, resumidamente, ele nasceu em Palmital de Saquarema, no Rio de Janeiro, em 1857, formado em farmácia em 1883.
Ao longo de sua vida, exerceu funções públicas como a de diretor-geral da instrução. Em 1897, tornou-se o fundador da cadeira número 8 da Academia Brasileira de Letras, maravilhoso, e faleceu em 1937. As suas principais obras são Meridionais, 1884, e Versos e Rimas, 1895. Percebam que o próprio nome, né, Versos e Rimas, já nos dá uma noção sobre essa preocupação que existe com a construção dos versos, com as rimas na poesia parnasiana, ok? Características e temas. Então, Alberto de Oliveira é dos escritores parnasianos o que mais rigidamente seguiu os preceitos da estética vigente. Sua obra se caracteriza pelo descompromisso com a realidade, ou seja, o que nós falamos no slide anterior, né? Seus poemas centram-se em reproduzir objetos de arte e a natureza, né? Então, objetos de arte, então nós temos aí a literatura, que é arte, né? Reproduzindo, falando sobre objetos de arte, então arte pela arte, né? Em alguns deles temos também a descrição da figura feminina. Vaso Chinês, de Alberto de Oliveira. Vamos lá. Estranho mimo aquele vaso. Então, olha só, o próprio nome do poema já é Vaso Chinês, né? Então, ele já nos diz sobre o que ele vai falar. Estranho mimo aquele vaso. Vi-o casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre o leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele puseram o coração doentio. Em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas talvez por contraste à desventura, quem sabe, de um velho mandarim. Também lá estava a singular figura. Então, gente, o poema todo, né, na sua completude, não coube aqui. No próximo slide nós temos mais uma estrofe. Então, o que eu quero dizer para vocês? Percebam sempre essa estrutura. Nós temos ali 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos, um terceto, e no próximo slide nós temos também um terceto. Então, o soneto é uma forma muito aclamada no parnasianismo, ok? Então, preste arte em pintá-la. A gente, acaso vendo-a, sentia um não sei que com aquele chin, de olhos cortados à feição de amêndoa. Então, aqui nós temos a arte pela arte, né? Então, é um poema falando sobre esse vaso chinês. Percebemos em sua obra uma concepção estética, né? Uma preocupação com a beleza, né? Daquilo a ser retratado. A obra desse parnasiano ortodoxo, ou seja, desse parnasiano rigoroso, né? Que segue, de fato, esses preceitos do parnasianismo, apresenta uma reduzida variabilidade temática. Ou seja, o artista, né? O poeta, que também é um artista, né? Os poetas também são artistas. Então, esse poeta vai apresentar uma temática bem reduzida, vai falar sobre poucos assuntos em sua obra. Então, aqui nós temos um retrato, né, desse vaso. Então, um poema que fala sobre um objeto artístico, que é esse vaso chinês. Nosso segundo nome é Raimundo Correia. Então, ele nasceu na costa litorânea do Maranhão, a bordo de um barco, em 1800, ele já entrou, né, já começou com emoção, em 1859. Estudou direito em São Paulo. É muito comum que os poetas tenham feito direito, né, em São Paulo, aqui no caso do Raimundo Correia, mas principalmente em Coimbra, né? Se vocês lembrarem dos românticos, vocês vão perceber isso. Tornando-se bacharel em 1882. Na década de 1890, dedicou-se à vida diplomática. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, cadeira número 5, faleceu em Paris em 1911. Suas principais obras são Sinfonias e Aleluias. Então, gente, sinfonia tem essa questão com ritmo, né? Então, as rimas que são tão aclamadas, né, enaltecidas no parnasianismo, tem uma preocupação. A rima mostra uma preocupação com o ritmo do poema, né? E aleluias. Então, temos aqui um poema de Raimundo Correia que se intitula Mal Secreto. Então, se a cólera que espuma, a dor que mora, n'alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora
ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos cause então piedade, nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Então, nesse poema, gente, nós encontramos versos que vão falar, que vão demonstrar essa melancolia, essa tristeza, né, essa decepção frente à vida, né, frente às pessoas. Porque o sujeito poético fala, né, quanta gente que ri, talvez consigo, mas que guarda um atroz recôndito inimigo. Então, que ri contigo, que parece ser seu amigo, mas que não é. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa, né? Então, em parecer aquilo que não se é. Então, esse poema mostra uma postura existencial de desilusão, mostra um sujeito poético que está decepcionado com a vida, né? E isso é bem claro de perceber. E agora vamos, então, continuar. Falar sobre o grande Olavo Bilac, maravilhoso. Olavo Bilac nasceu em 1865, na cidade do Rio de Janeiro. Estudou medicina, porém interrompeu o curso e matriculou-se na Faculdade de Direito, não falei? Mais uma vez, de São Paulo, que também não concluiu. Ele era das artes, ele era da literatura. Dedicou-se à vida, eu me empolgo, né? Dedicou-se à vida jornalística e exerceu funções em cargos públicos como inspetor escolar do Distrito Federal. Apoiava veementemente o serviço militar obrigatório. Foi eleito príncipe dos poetas parnasianos. Eu acho que o poema dele diz por quê. Faleceu em 1918. Suas principais obras são Poesias, 1888, e Tarde, 1919. Características e temas. A obra de Olavo Bilac surge quando o parnasianismo já está fixado como estética artística predominante no meio social, ou seja, ele já estava fixado, já tinha acontecido uma aceitação, né? Era, de fato, a estética daquela época, né? Então, a sua obra vem a confirmar os preceitos parnasianos, ou seja, essas regrinhas, né, essas características presentes nos poemas parnasianos, essas características também vão ser vistas nos poemas do grande Olavo Bilac. Então, nós temos a busca pela perfeição formal, a utilização de decassílabos e alexandrinos, a temática greco-latina. Além disso, há a preocupação constante em aplicar em seus poemas a chave de ouro. Nós temos aqui um poema, o poema muito conhecido, Profissão de Fé. Lembrando que já falamos na aula passada sobre esses conceitos que apareceram no finalzinho do slide, tá bom, gente? Porque aqui é a parte 2. O poema Profissão de Fé é a definição precisa do seu ideal poético e, consequentemente, a do parnasianismo. Leia alguns trechos desse poema. Profissão de Fé, Olavo Bilac. Invejo o ourives, ou seja, aquele que faz o ouro, né? Invejo o ourives quando escrevo. Imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Imito-o. E pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Isso corre por servir-me sobre o papel, a pena como em prata firme corre o cinzel. Torce, aprimora, alteia, lima a frase. Então a gente percebe aqui uma preocupação, né, com esse vocabulário dentro do poema parnasiano. Enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Quero a estrofe cristalina. Então aqui percebam, né? É um poema que fala sobre a construção desse poema. Ele quer a estrofe cristalina, né? A mais bonita, a mais clara, dobrada ao jeito. Do ourives saia da oficina, sem um defeito. Então ele quer uma poesia perfeita, né? Assim procedo. Minha pena segue, né, a pena utilizada para escrever. A minha pena segue esta norma. Por te servir, deusa serena, serena forma. Ou seja, que a gente percebe, gente, uma aclamação, né, como se
É um ritual em busca do poema perfeito, né? É como se a forma, é como se o vocabulário, as palavras poéticas estivessem sendo como se elas é o Deus, né? É o Deus da escrita. O poeta serve a essa linguagem, né? É algo muito, uma imagem muito bonita. Vamos agora a um outro poema de Olavo Bilac intitulado Via Láctea, 18. É um poema muito bonito. Ora direis, ouvir estrelas. Certo, perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas. Perceberam, gente, esse lirismo, né, que é muito presente em Olavo Bilac. Isso é o que o diferencia, né, claramente dos outros poetas, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e encanto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, loucado amigo, que conversas com ela, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas. Então a gente tem esse lirismo muito explícito, né, em Olavo Bilac, ou seja, aqui ele faz uma referência a esse amor, né? É preciso que você ame essas estrelas, né? É preciso que você dê atenção ao mais, que você de fato se mostre aberto, disposto, né? Ao mais sublime da vida, né? Para que você consiga entender o real sentido dela. A gente pode pensar assim, né? Uma interpretação possível. Então, para você amar alguém, você tem que entender esse alguém, né? Então, primeiro, para ser capaz de ouvir e de entender as estrelas, qual que é o conselho? Primeiro, você tem que amá-las, né? Então, aqui temos esse tópico, né, esse fragmento de Antônio Cândido, que é um crítico literário muito importante para a gente, né? Muito importante para a literatura brasileira. E não só para a literatura brasileira. Então, busca da perfeição, né? Essa perfeição que é tão exaltada, que é tão desejada no parnasianismo, né? Perfeição da linguagem. Vamos lá, vamos prestar atenção nesse fragmento. Então, Antônio Cândido nos diz que o parnasianismo prestigiava sempre o léxico, né, o vocabulário, extremamente culto e perfeitas elaborações estruturais por ter sofrido influência do parnasianismo francês, que passou a influenciar os escritores brasileiros, a camada mais elitizada da população, de mais elevado nível intelectual, social e econômico. A busca da perfeição pela correção gramatical, a volta aos clássicos e o rebuscamento marcam uma atitude do tipo aristocrático e constitui um traço saliente da fase que vai dos anos 1880 até a altura de 1920, correspondendo a um desejo generalizado de elegância ligado à modernização urbana do país, sobretudo sua capital, Rio de Janeiro. Do ponto de vista da literatura, foi uma barreira que petrificou a expressão, criando um hiato, ou seja, uma separação, né, uma diferenciação entre a língua falada e a língua escrita, porque a linguagem do parnasianismo é extremamente culta. Além de favorecer o artificialismo, que foi uma palavra que já apareceu, se não me engano, no primeiro slide, né, que satisfaz as elites porque marca distância em relação ao povo. Porque aqueles problemas da gente de miséria, de fome, eram problemas do povo, né? E não de toda a sociedade, né? A sociedade pertencente à classe alta não padecia desses problemas. E pode satisfazer a este, parecendo admiti-lo em terreno reservado. Essa cultura acadêmica, geralmente sancionada pelos poderes, teve a utilidade de estimular, por reação, o surto transformador do modernismo, a partir de 1922. Então, quando nós estudarmos o modernismo, isso vai ficar ainda mais claro, né? Porque um surto transformador do modernismo? Porque o modernismo, né, a Semana de Arte Moderna que aconteceu em 1922, vai ser
vai ser um momento literário muito diferente do parnasianismo, porque o parnasianismo não falava sobre essa identidade brasileira, sobre os problemas, né, brasileiros. E o modernismo vai se preocupar muito com a nossa identidade e com tudo que corresponde à nossa identidade. Então vamos fazer agora algumas questões. Questão 1. Diferentemente do realismo e do naturalismo, que se voltavam para o exame e para a crítica da realidade, o parnasianismo representou na poesia um retorno ao clássico. Com todos os seus ingredientes, o princípio do belo na arte, a busca do equilíbrio e da perfeição formal, os acreditavam que o sentido maior da arte reside nela mesma, em sua perfeição, e não na sua relação com o mundo exterior. Então, sobre o parnasianismo, assinale a alternativa correta. Então, letra A. Um exemplo de poesia parnasiana é a obra Suspiros Poéticos e Saudade, de Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães é um escritor romântico, não é parnasiano, então já não é a letra A. Letra B. Os parnasianos consideravam que certos princípios românticos, como a simplicidade da linguagem, valorização da paisagem nacional, emprego de sintaxe e vocabulário mais brasileiros, sentimentalismo, tudo isso ocultava, ou seja, tudo isso tirava as verdadeiras qualidades da poesia. Sim, né? Vai ser o nosso gabarito. Essas características eram encontradas na escola romântica, né, lá no romantismo. E aí, gente, o que a gente percebe no parnasianismo, nada disso, né, vai aparecer lá no parnasianismo. Então, simplicidade da linguagem. Os parnasianos, eles acreditavam que a arte precisava apresentar um vocabulário muito rebuscado, né? Que a arte tinha que falar da própria arte. Então, para os parnasianos, essas características que eram de fato encontradas no romantismo tiravam as verdadeiras qualidades da poesia, né? Letra C. Os maiores expoentes do parnasianismo na poesia e na prosa ocuparam-se da literatura indianista, na qual exaltavam a dignidade do nativo e a beleza superior da paisagem tropical. Não, os parnasianistas, nós vimos alguns poemas, né? E esses poemas não falam sobre a temática indianista, sobre a beleza da paisagem tropical. Né? Esses poemas falam sobre um vaso, por exemplo, né? Nós temos ali um certo sentimentalismo que aparece lá em Olavo Bilac, mas que é um sentimentalismo, né, um lirismo mais específico dele, né, que é algo que aparece em diversos poetas românticos, e não é a tônica do parnasianismo, não é a letra C. Letra D. Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa exemplificam a tendência de uma poesia pura, indiferente às contingências históricas, com sátira à mestiçagem e elogio à nobreza local. Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa são escritores, gente, do arcadismo, né? Eles nem são escritores do parnasianismo, tá? Questão 2. Alberto de Oliveira é considerado o mais característico poeta parnasiano, né? Pois suas obras evidenciam erudição linguística, descrição subjetiva e alusão à mitologia greco-latina, culto à forma, descritivismo e retorno aos motivos clássicos. Letra C. Preciosismo linguístico, recuperação dos moldes clássicos e devaneio sentimentalista. Devaneio sentimentalista, quem apresenta, né? Um pouco essa questão é o Olavo Bilac. Letra D. Lirismo comedido? Não. Letra E. Descrição pormenorizada, ruptura com os motivos clássicos? Não. Porque os poetas eles não vão apresentar uma ruptura com os motivos clássicos, né? Pelo contrário. O classicismo, ele vai esse retorno, né? O classicismo volta aqui. Então, gente, nosso gabarito é a letra B. Nós temos esse culto à forma, ou seja, a forma é muito importante, né? Nós temos, inclusive, o poema dele, em que ele fala sobre o vaso, né? Ou seja, um descritivismo, é uma foto desse vaso e retorno aos motivos clássicos. Então, nosso gabarito é a letra B de bola. Questão 3. Os poetas representativos da escola parnasiana defendiam engajamento político nas causas históricas da época? Nós falamos muito que não, né? Letra B.
A ideia de que a livre inspiração é a garantia maior de que o poema corresponde à expressão direta das emoções mais profundas. Gente, emoção, embora o Olavo Bilac tenha um certo lirismo, né, não é uma palavra importante, não é uma palavra que marque o parnasianismo, tá? Letra C, a simplicidade da arte. Simplicidade, não. Letra D, abandono das formas fixas, não. Nós falamos do soneto. O soneto é uma forma fixa, né? Letra E, a disciplina do artista e o trabalho artesanal com a linguagem, de modo a resultar uma obra adequada aos padrões de uma estética clássica. Exatamente, né, gente? Isso aqui é o parnasianismo. Então, nosso gabarito é a letra E de escova. Queridos, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula, ok? Beijos e até mais!